Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade à leitura do novo Código Florestal, tá? A Lei 12.651 de 2012, matéria obrigatória para o engenheiro/engenheira florestal que trabalha com consultoria e com licenciamento ambiental, tá certo? Então, na aula passada, a gente viu até aqui a seção 2 do regime de proteção das APPs. E o capítulo 3 e o capítulo 3A vai ficar de lição para casa para vocês, tá certo? Leiam aí. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Que hoje a gente vai passar aqui para o capítulo 4, tá bom? Que é o capítulo que versa sobre as reservas legais, certo? As áreas de reserva legais. Então, em sua seção 1, certo? Traz delimitação da área de reserva legal. Artigo 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, tá? A título de reserva legal. Então, todo imóvel rural, a gente já sabe que há uma necessidade de uma determinada porcentagem da sua área destinada à reserva legal do imóvel, tá? Sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Ou seja, se houver uma sobreposição de reserva legal sobre a APP, não há nenhum prejuízo sobre as normas de APP. Então, se tiver essa condição que eu falei, continua a área de APP sendo guiada pelo capítulo que trata da APP, tá? Então, tudo aquilo que a gente falou no vídeo passado sobre a APP, ele não fica excluído se houver uma sobreposição da reserva legal, tá certo? E mais na frente, no artigo 15, se eu não me engano, fala sobre a possibilidade da exclusão do cômputo da área da reserva legal se houver sobreposição de APP. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, observado os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuado nos casos previstos no artigo 68 dessa lei, tá? Então, vamos lá. Inciso 1º. Localizado na Amazônia Legal. A linha A. 80% do imóvel situado em área de floresta. Então, se houver floresta dentro do imóvel, 80% daquela área vai ser destinado para a reserva legal. B. 35% no imóvel situado em área de cerrado, tá? Isso aqui acontece muito, pessoal, nos estados ali vizinhos ao estado do Amazonas, certo? Que pega ali o Belém do Pará até o Maranhão. Lembra lá no primeiro vídeo aqui que a gente falou sobre o que era, né? Quais eram os estados que tinham Amazônia Legal, tá? Então, esse inciso primeiro aqui está falando exatamente sobre os imóveis localizados na Amazônia Legal, tá? Então vai Maranhão, vai Pará, enfim, dá uma olhadinha lá em cima, tá? E tem bem direitinho quais são os estados, tá? Então, a linha C, 20% no imóvel situado em áreas de Campos Gerais, tá certo? Então vamos lá. Inciso segundo, localizado nas demais regiões do país, 20%. Então aqui na minha região, por exemplo, todo imóvel rural precisa ter 20% de área destinada à reserva legal. Então, parágrafo 1º, tá? Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamento do programa de reforma agrária, né, para os assentamentos rurais, os projetos de assentamentos da reforma agrária, será considerada, para fins do disposto no caput, certo? A área do imóvel antes do fracionamento, tá? Então, eu tinha uma propriedade e essa propriedade ela foi fracionada, né? Então, a área da reserva legal, certo? Será considerada a área do imóvel antes do fracionamento, tá bom? Então, parágrafo 2º. O percentual de reserva legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de Campos Gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas A, B e C do inciso 1 do caput, tá? O que é que ele está dizendo aqui? Existem propriedades gigantescas que às vezes passam passam por estados, de um estado para o outro, né? Então,
E mesmo dentro de um estado só, certo? O bioma ele vai sofrendo as alterações, né, devido às características climáticas da região. Então, nessas propriedades muito grandes, não é raro encontrar dois tipos de fitofisionomias, entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui é que se eu tenho uma propriedade, né? Então, dentro da minha propriedade, eu tenho floresta, eu tenho cerrado e tenho campos gerais, tá? Então, nesse caso, né, será considerado separadamente esses índices aqui. Então, eu tenho que ter 80% de reserva legal na minha área de floresta, 35% na área de cerrado e 20% na área de campos gerais. Entendeu? Então, parágrafo 3. Após a implantação do CA, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formações de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado os previstos no artigo 30. Tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que esses empreendimentos, né, de supressão de vegetação nativa, que requer supressão de vegetação nativa, só será autorizado se o imóvel já tiver sido cadastrado no CAR. Tá certo? Parágrafo 4º. Nos casos da linha A do inciso 1, né, aqui, ó, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50%, para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 5º. No caso da linha A do inciso 1, né, de novo aqui, essa aqui, ó, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir a área de reserva legal para até 50%, quando o Estado tiver zoneamento ecológico-econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidade de conservação da natureza de domínio público devidamente regularizada e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Tá? Parágrafo 7º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para potencial de energia hidráulica. Então, ele está se referindo aqui às hidrelétricas, às pequenas usinas hidrelétricas, tá certo? Nas quais funcionam empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso que foi mencionado, não será exigida reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas, tá certo? Então, é importante destacar isso aqui. Isso aqui vai tudo no licenciamento ambiental, tá? Um mapeamento de onde está cada área dessa. Tudo isso aí vai no licenciamento, tá bom? Então, nas linhas de transmissão e de distribuição. Não sei se vocês sabem, mas a transmissão de energia, certo? A linha de transmissão é o escoamento da energia da fonte geradora, certo? Está gerando energia no hidrelétrica, num aerogerador, por exemplo, de uma eólica, de uma usina fotovoltaica. Então, de onde gera até uma subestação, é uma linha de transmissão, ela está transmitindo energia. Quando chega na subestação de rebaixamento, que é o quê? É a redução, certo, da tensão de energia que está sendo gerada para uma tensão que é uso, como é que eu posso falar? É usual, né, nas cidades, ou seja, ele está pegando aquela energia lá de 500 kVA, de 230 kVA, de 700 kVA, tá jogando na subestação e sai com 67 kVA, se eu não me engano, né? Então, esse 67 kVA, ele é escoado por uma linha de alta tensão, só que não é uma linha de transmissão, é uma linha de distribuição de energia, tá? Ela distribui para os transformadores aqui das nossas casas e a gente recebe no 220 ou 110 volts, tá certo? Então, essa é a diferença de transmissão para distribuição de energia. Parágrafo 8º. Não será exigido reserva legal
relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Tá? Aí vamos lá para o artigo 13. Quando indicado pelo zoneamento ecológico econômico, ZEE estadual, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá, inciso 1º, reduzir exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal de imóveis com área rural consolidada, situado em áreas de floresta localizado na Amazônia Legal, para até 50%. Então, nesse caso aqui, o poder público federal poderá, sim, realizar a redução dos 80% para 50% da propriedade, excluída as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e dos corredores ecológicos. Tá certo? Inciso 2º. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos nessa lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases do efeito estufa. Então, o poder público federal ele pode sim também elevar aqueles percentuais lá que estão previstos no artigo 12, tá certo? Tá aqui, ó, no artigo 12. Então, vamos lá. Cadê? Vamos lá. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 1 do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso, poderá instituir servidão ambiental sobre área excedente nos termos da lei e cota de reserva ambiental. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O que é essa servidão ambiental? Pessoal, servidão ambiental é quando você tem um excedente de vegetação nativa na sua propriedade e você quer destinar aquela área, você averba aquela área para não ter mais uso, né? Pode ser temporário ou pode ser permanente. Então você vai lá e averba, certo? Essa área. Por exemplo, você tem uma necessidade de 20% de reserva legal. Aí você da sua propriedade tem 30% de vegetação. Você pode averbar esse excedente como servidão ambiental, você vai em cartório, faz essa averbação, né, com um memorial descritivo e você está dizendo lá para as autoridades que você não vai de forma alguma utilizar aquela área ali para nenhum tipo de empreendimento, você não vai suprimir aquela área, certo? Isso tem algumas vantagens fiscais, digamos assim, tem os abatimentos em imposto e etc., mas a vantagem poderia ser maior, na minha opinião, tá? Tanto a servidão ambiental, né, quanto as cotas de reserva ambiental, elas não são vantajosas, né, mediante os empreendimentos que podem vir a ocorrer naquela área, tá certo? E a cota de reserva ambiental, pessoal, é quando você pega esse excedente e vai destinar para compensar uma reserva legal de uma outra propriedade, tá? Que não tem vegetação. Então, existem propriedades rurais que não têm vegetação nenhuma. Então, nessas hipóteses, pelo menos no órgão ambiental estadual aqui do meu estado, eles só aceitam a utilização dessas cotas de reserva ambiental nesse caso. No caso que a outra propriedade não tem vegetação. Tá certo? Vegetação nenhuma. E aí, esse assunto é um pouco controverso, porque isso aí já entra em casos de empreendedores, por exemplo, já aconteceu comigo, de empreendedores que querem utilizar a cota de reserva ambiental para suprimir a vegetação de uma propriedade para implantar um empreendimento ali, tá? E transferir a reserva ambiental para essa outra propriedade, mas isso não é possível, porque você não pode suprimir certa vegetação para implantar o empreendimento para os alternativos do solo, se naquela sua propriedade tem vegetação e você vai e coloca em outra, né? Então, até então, isso não é possível, tá certo? Parágrafo 2º. Os estados que não possuem, né, seu zoneamento ecológico econômico, segundo a metodologia unificada estabelecida em normas federais, terão um prazo de 5 anos a partir da data de publicação dessa lei para sua elaboração e aprovação. Artigo 14. A localização da reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração alguns critérios, tá? São eles: o plano de bacias hidrográficas, o zoneamento ecológico econômico,
a formação de corredores ecológicos com outras reservas legais, com APPs, com área de preservação permanente, as APPs, com unidades de conservação e com outras áreas legalmente protegidas. Ou seja, se sua propriedade ela é uma tira, por exemplo, né? Um pouquinho uma tira. Lá no fundo da sua propriedade, digamos assim, tem uma unidade de conservação. E aí você quer colocar a sua reserva legal na frente da sua propriedade. Então, segundo esse artigo aqui, ó, certo? A localização da reserva legal ela não pode ser aleatória, ela tem que ser pensada, tá? Então, se há uma unidade de conservação lá atrás, é bom que você junte esse fragmento, tá certo? Então, nesse caso, o ideal seria que você colocasse junto da unidade de conservação, junto com outras reservas legais de vizinhos, junto com áreas de preservação permanente, caso tenha, entendeu? Na sua propriedade. Então, vamos lá. Tá aqui, inciso 4. As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e as áreas de maior fragilidade ambiental. Então, as reservas legais elas devem ser pensadas na hora de alocar, tá? Parágrafo 1º. O órgão estadual integrante do CISNAMA ou instituição por ele habitada deverá aprovar a localização da reserva legal após a incursão do imóvel rural no CAR, conforme artigo 29 dessa lei. O artigo 29 é que fala sobre o cadastramento ambiental rural. A gente vai ver lá na frente. Parágrafo 2º. Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de reserva legal, o proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputado sanção administrativa, inclusive restrição a direitos por qualquer órgão ambiental competente e integrante do CISNAMA, em razão da não formalização da área de reserva legal. O que é que ele está dizendo aqui? Que a partir do momento que você protocolar a documentação exigida, não é que você tenha a aprovação. Ele está falando aqui que é a partir do protocolo, tá? Então, quando você protocolar a documentação exigida para análise da localização da área de reserva legal, você não poderá sofrer mais nenhuma sanção administrativa, tá? Então, você protocolou o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural, você propôs uma área de reserva legal. Tô propondo a área aqui. Protocolei. Pronto. Não posso mais sofrer sanção administrativa, tá certo? Artigo 15. Será admitido o cômputo das áreas das áreas de APP, né, de preservação permanente, no cálculo do percentual da área de reserva legal do imóvel, desde que 1. O benefício previsto nesse artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Então, deixa eu explicar aqui. Esse artigo 15, o que é que ele está dizendo? Vamos supor que você tem uma propriedade de 100 hectares, tá? Vamos facilitar aqui o raciocínio. E eu estou numa região que a área de reserva legal ela tem que ser de 20% da área do imóvel. Ou seja, eu preciso de 20 hectares aí de área de reserva legal. Só que, dentro da minha reserva legal, tem um riacho, né? E esse riacho tem um APP. Vamos supor que essa APP tem 5 hectares, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 20%, né? 20 hectares de reserva legal, mais 5 hectares de APP. Então, no caso, eu tenho que proteger certa vegetação em 25 hectares, nesse caso que a gente está falando, tá certo? Porém, eu posso sim, né, será admitido eu computar essa área de APP dentro da área da reserva legal, nesses casos que a gente está conversando aqui agora. Ou seja, se eu tenho 20 e eu tenho 5, se eu colocar esses 5 dentro dos 20, tá? Dentro dos 20, eu só vou ter a necessidade de 20 hectares de área protegida, tá certo? Então, desde que o benefício previsto nesse artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Então, eu não posso falar assim, tá certo, você quer fazer isso, por quê? Não, porque eu quero implantar um empreendimento, né? Então, eu quero suprimir esses 5 hectares aí, excedentes, né, que vão ficar excedentes, para implantar aqui alguma coisa no empreendimento. Não pode, tá? Não pode. A gente vai ver mais na frente que é uma exceçãozinha, mas via de regra não pode. 2. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do projeto ou do proprietário ou órgão estadual integrante do CISNAMA, tá? Então essa área que será computada, ela tem que estar ou preservada ou em processo de recomposição. E cabe o proprietário formalizar isso, né, com um relatóriozinho, com fotos, etc, e protocolar
lá no órgão ambiental integrante aí do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 3. O proprietário ou possuidor tenha requerido a inclusão do imóvel no CAR, né, nos termos dessa lei. Então, o proprietário ele já deve ter solicitado isso aí dentro do CAR, tá certo? Parágrafo 1º. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista nesse artigo. Ou seja, se for permitido, certo, que dentro da área da reserva legal seja incluído o APP, essa APP ela continua tendo as mesmas características do que foi previsto aqui nessa lei, que a gente conversou no vídeo passado, tá? Então, você tem que deixar aquela mesma margem de APP e etc, etc, etc. Tá certo? Não pode esquecer que aquilo é um APP, por estar dentro de uma área de reserva. Vamos lá. 2. Foi. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor do imóvel com reserva legal, conservada e inscrita no CAR, né, que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por essa lei, poderá utilizar a área excedente para fins da constituição de servidão ambiental e cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nessa lei. Foi aquilo que a gente falou, né? Se tiver excedente, ele pode constituir servidão ambiental ou cota de reserva ambiental. Parágrafo 3º. O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Parágrafo 4º. É dispensada a aplicação do inciso 1 do caput, ou seja, isso é o que a gente conversou agora, ó, certo? É dispensada quando a APP conservada ou em processo de recomposição, somada às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes no imóvel, ultrapassem 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta da Amazônia Legal. Então, como é que a gente lê isso aqui? A gente lê basicamente assim, ó. Será admitido o cômputo das áreas de área de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal, desde que o benefício previsto nesse artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, desde que a área com vegetação nativa na propriedade somado à área de preservação permanente seja inferior a 80%. Se for superior a 80%, certo? Pode sim realizar a conversão de área, né, de vegetação para uso alternativo do solo. Tá certo? Então se lê mais ou menos dessa forma. E o artigo 16 fala o seguinte: poderá ser incluído reserva legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 12, foi o que a gente leu primeiro, em relação a cada imóvel, tá certo? Então, essa questão de condomínio, certo, ou reserva legal coletiva, ela pode ser feita entre propriedades rurais. Você tem seus vizinhos lá, vocês conversam e colocam todas no fundo da propriedade, por exemplo. E vai ficar um grande fragmento de vegetação e isso é benéfico para o meio ambiente. Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área da reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Então, tem uma propriedade lá de 10 mil hectares e eu vendi, vamos supor que eu tenho 10 irmãos, tá? E aí a gente recebeu de herança. Então, a gente vai dividir entre os 10 irmãos, vai ficar 1.000 hectares cada um. A gente pode, sim, né, entre os adquirentes, agrupar essas reservas legais em regime de condomínio, tá? Entre as propriedades rurais, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso, né? O capítulo 4 na seção 1. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a seção 2, que trata sobre o regime de proteção da reserva ambiental, tá certo? Então, para o vídeo também não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu teria a maior satisfação em responder, tá bom? Grande abraço!